Pais queridos, vamos começar, vamos orar, a gente já está 2 minutos atrasado. Volte para o seu espírito nesse momento, volte para o Senhor. Faça uma oração, você mesmo, com você, dentro de você. Ora assim, Senhor, trata comigo. Tem coragem? Deus, trata conosco, nos ensina. Pai, nos conforma na forma de Cristo. Nós sabemos que a forma é a cruz. E nós queremos, Deus, ser conformados à forma de Cristo. Nós sabemos, Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que foram chamados segundo o teu propósito. E que o propósito eterno do Senhor é ter muitos filhos como Jesus. E nós aqui nessa manhã queremos declarar em alta voz, amém? Em alta voz, que nós queremos ser igual a Jesus, amém? Nós queremos ser igual a Jesus. Nós não queremos ser crentes comuns, nós não queremos, Pai, ser pessoas que não marcam a vida de uns dos outros, que não faz a diferença na terra. Nós queremos fazer a diferença. Nós queremos que o Senhor traga isso sobre nós. Oh Deus, nesse momento, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que rouba a Tua palavra, que possa ser repreendido pelo Senhor. Que no mundo espiritual agora nós sejamos selados pelo Senhor, que nós tenhamos a nossa mente agora cativa à obediência de Cristo e que nós possamos aprender do Senhor nesse momento. Temos a Tua palavra desvendada diante de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, semana passada nós vimos que a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos como Jesus, né? Pede o pessoal lá de lá dar uma maneirada no barulho, por favor, senão não vai adiantar nada. A competição hoje está grande. Hã? Competição hoje está grande. Nós vimos que a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos como Jesus. A forma de Jesus é a cruz. Amém? E Deus trata conosco, nos molda, corta aquilo que é necessário e nos informa na forma de Cristo. Amém? Nós vimos na primeira matéria que nós estudamos, quem lembra o nome da primeira matéria? Se lembrar o nome eu já vou ficar feliz, hein? Vida no Espírito. Amém? Nós vimos que o raciocínio lógico de vida no Espírito é: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está escrito em Romanos 8:8. Fácil de decorar, né? Romanos 8:8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí nós vamos para Gálatas 5:19, que fala assim: andai no Espírito, e jamais satisfarei os desejos da carne. Então, para agradar a Deus, nós temos que andar no Espírito. É essa a nosso ponto de raciocínio. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Segunda matéria que nós vimos foi transformação da alma, que eu não dei apostila para vocês ainda. Isso é Deus tratando com a ansiedade de vocês. Amém? E enquanto isso, Deus vai tratando com a minha... Como é que fala? Procrastinação. Thank you. Então, nós vimos que a linha de raciocínio de transformação na alma é: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Agora abra sua Bíblia em Romanos 8:28. Não, é você, presta. Romanos 8:28 e 29. Essa é a nossa linha de raciocínio para o caráter de Cristo em nós. Se você quiser sentar aqui na frente, tem lugar, André. Romanos 8:28 e 29. Quem lê para mim, por favor? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Glória a Deus. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Todas as coisas. Em inglês fala todas as coisas juntamente, ou seja, boa, ruim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos quais de antemão escolheu, também os predestinou para serem conformados, colocados na forma do seu Filho. Amém? Conformados à imagem de Jesus, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus não é mais o unigênito, ele é o primogênito, porque nós passamos pela adoção de filhos. Amém? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus. Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, que é o nosso caso. Amém? Amém. Então Jesus não é mais unigênito, Jesus é o primogênito e nós fomos chamados para sermos iguais a Jesus, a fim de que ele seja e seremos. Amém? Amém. Hã? Seremos. Na verdade, em posição nós já somos, nós temos que ser agora experimentalmente. Amém? Porque em posição Jesus já nos colocou lá. Nós já somos iguais a Jesus. Nós temos todas as ferramentas, todo o instrumento, tudo que é necessário, o poder necessário para que nós sejamos, nós já temos. Então, agora nós vamos ver, Paulo, que através dos tratamentos de Deus conosco, nós seremos. Amém? Então, nós somos chamados com um propósito. A Rebeca lembrou de trazer a massinha para mim. Semana passada, ela falou assim, posso ter minha massinha de volta? Eu falei assim, sim. Semana que vem você me empresta de novo? Sim. Eu falei, você traz uma cor diferente? Trago. Beleza. Aí ela trouxe duas para escolher. Aí eu liguei para a Josi agora, eu falei, Josi, você não saiu de casa ainda, lembra da massinha? Ela, não, a Rebeca já lembrou. Já pegou. Eu falei, ai, que bonitinho. Será que ela é neta da avó dela? Será que ela é neta da avó dela? Então nós vimos, queridos, que caráter é a própria imagem da pessoa. Vem do grego, caricatura. Sabe aquele pessoal que fica desenhando a caricatura? No grego, a palavra caráter é caricatura, é a própria imagem. A Bíblia diz em Hebreus 1:3 que Cristo é a imagem do Deus Pai. Ela diz em Colossenses 1:19 que Cristo é a exata expressão de Deus. Então, a palavra diz que ninguém nunca viu a Deus. Ninguém nunca viu com os próprios olhos Deus. Toda vez que alguém vê Deus, na verdade, ele está vendo Jesus. Porque Deus é Espírito, nós não temos como ver Espírito, mas Jesus é a expressão, ela é a imagem do Deus Pai. Amém? Então teve um momento, ontem à noite eu comecei a ler isso, comecei a chorar. Teve um momento que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele andou como nós, ele dormiu em camas, ele dormiu no chão, ele comeu. Ele era vascaíno, ele comia peixe, bacalhau. Não, tudo bem, eu vou pular essa parte para vocês não ficarem revoltados comigo. Se vocês forem estudar a palavra a fundo, mas eu sei que vocês não gostam de estudar a palavra a fundo. Então, queridos, o objetivo de Deus, muito fundo, né, tia Tânia? Profundo demais, tão profundo que tirou sangue. Então, o objetivo de Deus é que nós sejamos como Jesus. E para isso, Deus trata conosco, Deus nos ensina, às vezes de forma doce e às vezes de forma dura. É o exemplo que eu dei para vocês semana passada. Essa massinha é mole. Ela sofreu menos para ela entrar dentro dessa forma. Quanto mais maleável você for diante daquilo que Deus te ensina, menos você vai sofrer. Quanto mais duro você for, mais você vai sofrer. A intensidade do tratamento de Deus, quantas vezes você vai passar, depende de você, não depende de Deus. Amém? Depende de nós. Eu costumo dizer que Deus, ele é sempre sol. Se você for cera, você vai derreter. Se você for barro, você vai endurecer. O tratamento de Deus tem momentos que você tem que ser cera. Você tem que falar assim, Deus, amém. Seja feita a tua vontade, não a minha, porque só o Senhor é Deus. Amém? E tem momentos que você tem que ficar firme, que você tem que permanecer, que você tem que falar assim, haja o que houver, eu não vou sair daqui. Amém? Então nós temos que
que ter a sensibilidade para entender quando é hora de ceder e quando não é hora de ceder. Mas diante da vontade de Deus, nós temos sempre que ceder. Amém, queridos? Diante do Senhor, nós temos sempre que ceder. Nós vimos também, semana passada, algumas frases erradas que a gente aprende desde criança. Caráter você já nasce com ele. O pessoal se sente tão sábio, né? Caráter você não aprende, caráter você nasce com ele. Temperamento você nasce com ele, caráter você adquire. Se você foi formado num ambiente onde te ensinaram um padrão moral elevado, a sua tendência de ter um caráter bom é grande. Se você for formado num lugar que tem os padrões morais baixos, a tendência de ter um mau caráter é grande. Então, caráter é a soma de todas as influências negativas e positivas que você assimilou durante a sua vida. Outra coisa que é muito falado, caráter não muda. Uma vez mau caráter para sempre. Caráter muda, porque nós fomos chamados para termos o caráter de Cristo. Amém? Nós vimos também que a intenção de Deus não é que você tenha apenas um bom caráter. Bom caráter qualquer pessoa pode ter, lá fora, aqui dentro, budista, espírita, whatever. Bom caráter qualquer pessoa pode ter. A intenção de Deus conosco é que nós tenhamos o caráter de Cristo. Amém? O caráter de Cristo, obviamente, é um caráter bom. Mas essa é a intenção primordial de Deus para conosco. Amém? Nós vimos também que, como eu disse, caráter muda. Não fica uma vez para sempre, toda vez, do mesmo jeito. Caráter muda. E Deus muda o nosso caráter, Deus nos transforma através de circunstâncias. Eu lembro que eu falei semana passada, o que nos muda não é a luz. O que nos muda é o calor. Você bater luz num ferro, ele vai continuar sendo ferro, mas se você colocar fogo, temperatura, então muitas vezes Deus começa a mudar as circunstâncias ao nosso redor para nos forçar a mudar. Toda mudança de caráter, toda proposta de Deus para as nossas vidas começa com um se. A cruz, ela é proposta, ela diz assim, se você quiser vir após mim, se você quiser ser meu discípulo, eu vou te impor a cruz e você vem. É assim? Não. Deus te dá a opção de você tomar a cruz. Deus te dá a opção de você aceitar a vontade dele para a sua vida. Algumas pessoas me perguntaram assim, qual é a definição assim de cruz? Cruz é a vontade de Deus para a minha vida, em detrimento da minha. Essa é uma das definições de cruz. A nossa carne nunca vai desejar ir para a cruz, nós nunca vamos desejar abrir mão, nós nunca vamos desejar fazer a vontade de Deus. No entanto, nós podemos ceder e entender que a vontade de Deus ela é sempre melhor, mais sublime e com um propósito além da minha. Amém? A vontade de Deus sempre é santa, ela é sempre boa, ela é sempre perfeita, ela é sempre agradável. Então, a vontade de Deus ela é sempre melhor do que a minha. Nós, com a nossa natureza ainda que aprendeu as coisas da velha criação, nós não vamos querer, por livre e espontânea vontade, as coisas de Deus. Mas Deus nos propõe. Amém? E nós podemos, então, raciocinar e entender que mesmo não querendo, por livre e espontânea vontade, aquilo que Deus propôs, raciocinando, nós vamos entender que é o melhor para nós. Amém? É o exemplo do remédio amargoso que eu dei para vocês. A gente não quer, a gente fala, eu não vou tomar esse negócio amargo. Mas, no entanto, a gente raciocina e sabe que aquilo vai fazer bem, vai trazer cura, então nós vamos tomar. Amém, queridos? Então, Deus usa circunstâncias para tratar conosco, para nos colocar no caminho. Não é que Deus tem a intenção de nos fazer sofrer. Deus não tem a intenção de nos fazer sofrer. Quem aqui é mãe? Quem aqui é mãe que já deu umas chineladas boas nos filhos, uma varada? Você já deu, Romildo? Então, qual das duas? As duas estão aqui hoje. Uma vez? Nossa, aí, tá vendo? É o exemplo que eu precisava. Isso é exemplo de meninas boas. É assim mesmo. Quem bate sempre esquece. Quem apanha, não esquece. Para Romilda foi meia. A menina já disse que foi 3. Então... Hã? Você já bateu, Cris? Você já bateu, Cris? Eu tenho uma reclamação cultural para fazer.
Porque diz que filho criado por vó não apanha. Eu falei, gente, isso é a cultura, né? Devia ser assim. Então, eu perguntei pra minha avó, por que não foi assim? Entendeu? A senhora quebrou a cultura, né? Você apanhou, Diogo? Você já apanhou, Diogo? Sério? Olha lá, não, tá vendo? Olha pra você ver, que diz que filho criado com vó não presta. Olha aqui, olha lá, o Lando, eu e o Diogo. 3 exemplos de ser humano bom, educado. Entendeu? Então isso é... Minha avó, ela tinha parentesco com o The Flash. Vocês lembram aquele cara rápido? Minha avó, quando eu falava um negócio, eu só sentia o rosto indo. Era mais rápido que a mão dela. Batia sem dó. Mas um pai não bate no filho porque fala assim, hoje eu estou com vontade de fazer ele sentir dor. Ah, hoje eu quero ver ele chorar. É por isso que um pai educa um filho? Não. Por isso que uma mãe bate? Levanta e fala assim, eu estou com vontade de bater no menino hoje, é assim? Lá em Goiás muitas vezes era, mas aqui não é mais. Então, depende do sonho que você teve à noite, já acorda vontade de bater, não, Milton? No entanto, qual é o propósito? O propósito é ensino. O propósito é formar algo naquela criança. Amém, queridos? Então, Deus não tem intenção de te fazer sofrer simplesmente para te ver chorar. Deus é aquele pai que dá umas palmadinhas no seu bumbum, depois põe no colo, vive e fala, vem cá, deixa o pai fazer um cafuné aqui. Porque eu bati em você para te ensinar, mas você já aprendeu, eu posso fazer um carinho em você. Então, o propósito com o tratamento de Deus é transformar o crente na imagem de Jesus. Para quem está anotando, eu não vou deter nesses pontos. 2 Coríntios 3,18 fala que nós contemplamos como espelho de glória em glória, nós somos transformados na imagem de Cristo. Outro propósito de Deus com o tratamento, limpar toda a sujeira. Eu vou dar isso aqui por escrito para vocês depois, posso pular? Mas a intenção de Deus é nos limpar, nos purificar, nos trazer maturidade, porque somente através de sermos maduros nós podemos realmente viver como filhos de Deus. Amém? Um filho que tem 7 anos de idade, ele não pode tomar conta das empresas do pai, ele não pode andar na Ferrari do pai, ele não pode usufruir daquilo que o pai construiu, por quê? Nem do lado bom, nem do lado de responsabilidade, porque ele não tem maturidade suficiente. Mas a partir do momento que ele adquire maturidade, ele pode compartilhar com o pai, não só da responsabilidade, mas também de todos os benefícios. Amém? Eu estava ouvindo uma palavra do Luciano Subirá, ele fala um pouquinho sobre maturidade, ele fala o seguinte, que se Deus nos usar para curar como os apóstolos eram usados, a igreja hoje seria destruída. Você fala, mas por quê? Por quê? Porque Pedro passava por um aleijado e falava assim, levanta e anda. O aleijado levantava e andava. E o aleijado ia atrás de Pedro e falava assim, o que eu posso fazer por você, Pedro? Nada. Não fiz nada por você. Quem te curou foi Deus. Você consegue ver essa imagem na igreja de hoje? Filho, convida mais ou menos uns 30 para vir no culto, porque vai ter mais. Vai ter mais cura. E aproveita e traz uma oferta boa. Vende tudo que você tem, que afinal de contas você foi curado. É isso que nós vemos o reflexo dentro da igreja hoje. Então Deus não pode dispensar o poder, porque não há maturidade. Amém? A partir do momento que houver maturidade, Deus pode dispensar poder, porque toda honra e toda glória vai continuar sendo dele. Amém? Então, vários os propósitos para produzir em nossas vidas fruto, para preparar vasos para servi-los, 6, para trazer crescimento, 7, para nos levar a buscar intensamente o Senhor. Já reparou quanto você ora mais quando você está passando por problemas e dificuldades? Já reparou? Um homem que não menciona Deus, que não tem contato com Deus, vai chegando o dia de pagar aluguel, ele lembra que Deus existe na hora. Oh, meu Deus, me ajuda. Está chegando o dia. Então, nós, debaixo de luta, nós lembramos mais de Deus, nós buscamos o Senhor com intensidade, e para nos dar uma visão. Eu comecei a falar semana passada de algumas coisas que Deus usa para tratar conosco. E uma das coisas que Deus usa para tratar conosco, eu falei semana passada até sobre luz, está até escrito aqui, é nos levando para o deserto. Deus propõe a cruz. Deus fala assim, Paulo, faz assim, filho. Ah, sim, vai doer. Eu não estou querendo. Então Deus pega docemente e conduz o Paulo para o deserto.
conduzindo para o deserto, Paulo vai descobrir uma série de coisas. Vai chegar um momento que ele vai falar assim, Deus, então, aquela proposta que o senhor fez antes, eu tô querendo. Agora já entendi, estou querendo. Então, muitas vezes, Deus nos leva para o deserto. O deserto, ele pode durar 40 dias, ele pode durar um dia, 4 horas, 4 minutos, e ele pode durar 40 anos. O quanto tempo vai durar o período de tratamento de Deus com você, você define com a resposta que você dá. Se a sua resposta for rápida, Deus vai te tirar de lá rapidamente. O que eu estou falando aqui é no sentido figurado, não é no sentido literal, tá? Ninguém precisa ir para o deserto do Arizona, ficar lá, nem para o Saara, passar um mês. Então, vai depender de você. A pressão que você vai passar, a força que Deus vai colocar no tratamento, vai depender de você, do seu nível de resposta. Resposta rápida, tratamento rápido. Resposta rápida, intensidade leve. Quando nós falamos dessa matéria, eu quero que você se policie para não julgar as outras pessoas. Olha para a sua vida. Lembra-se que a palavra de Deus ela é para você. A palavra que eu estou falando agora ela é para você. Amém? Ela não é para quem não está aqui. Ela não é para o Joãozinho. Ela não é para o fulano. Ela não é para o Beltrano. Ela não é para quem está passando agora um momento difícil na vida que você fala assim, então aquela pessoa é muito dura. Está sendo tratada por Deus. Cuidado. Cuidado com o seu julgamento. A palavra de Deus diz em Jó que aquilo que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu julgava aconteceu comigo. Então toma cuidado. Não julgue ninguém. Olhe para a sua vida e pergunte o tempo todo para você mesmo, por que eu estou passando por isso? O que é que eu preciso aprender dentro dessa situação? E lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito? Ser semelhante a Jesus. Amém? Então, o deserto, nós vimos que é um lugar de luz intensa. E esse é o primeiro motivo pelo qual Deus trata conosco, muitas vezes para mostrar algo que está dentro do nosso coração. Às vezes Deus tem a intenção de mostrar para você mesmo coisas que você não imaginava que tinha no seu coração. Eu estava comentando com o Neto e com o pastor outro dia, e com a Marcelane, eu nem falei para eles o motivo, né? E nem vou falar para vocês, porque senão eu vou expor a pessoa, não vou me expor. Eu sempre falei assim, eu sou uma pessoa que dificilmente me ofende com as coisas. Dificilmente eu fico ofendida com alguma coisa. E quando eu fico ofendida com alguma coisa, eu procuro trabalhar aquilo dentro de mim assim, para ontem. Se eu ficar ofendida com Paulo agora, daqui 2 minutos eu já não estou mais, porque eu arrebento aquilo dentro de mim, eu já peço perdão para ele, eu já exponho, eu já falo, eu já jogo na cruz. É uma facilidade que eu tenho desde criança. Faz parte do meu temperamento, faz parte do meu caráter. No entanto, eu percebi que nos últimos 3 meses eu tenho ouvido uma coisa que tem me ofendido. Eu não vou expor para vocês, porque no momento que eu falar, vocês vão saber quem falou e até que tem continuado falando. Mas que eu tenho ficado ofendida. Quando foi outro dia eu pensei e falei assim, gente, por que a pessoa falou isso para mim? Que direito que ela tem? Na hora eu falei assim, uau, eu estou ofendida. Eu olhei no espelho e falei, eu estou ofendida. Eu estou ofendida há 3 meses. E Deus tem permitido que a pessoa repita a frase para que eu entenda que eu estou ofendida há 3 meses. Fui para o altar e pedi perdão para Deus, né? Falar, Deus, como é bom o Senhor me mostrar que eu não tenho tanta facilidade de perdão assim. Mas isso foi depois que Deus jogou uma luz intensa na situação. Então, às vezes, você vai passar por situação que você vai olhar e falar assim, uau, eu era assim e não sabia. Você sabe por que nós demoramos a mudar na situação? Porque a minha pergunta foi, por que ela tem o direito de falar isso para mim? A minha pergunta tinha que ser, por que isso me ofendeu? Porque há algo no meu coração de errado. Então, a nossa pergunta, quando nós passamos com relação a alguma coisa, é sempre assim, por que o outro fez isso? Por que aconteceu assim comigo? E não assim, o que tem dentro de mim que essa situação causou tanta dor?
Onde é que tem algo dentro de mim que precisa ser tirado e podado pelo Senhor? Você pode pensar no tratamento de Deus, querido, como uma escola na qual você está aprendendo. Se você não for bem, você não vai passar de ano e você vai repetir aquela prova. E você vai repetir aquela matéria. Você vai ficar de recuperação. Você também pode pensar no tratamento de Deus como Deus, um cirurgião com um bisturi que está transformando, um cirurgião plástico, que está transformando você na imagem de Cristo. Aí Deus olha para o Rafael assim e fala assim, deixa eu cortar um pouquinho aqui das olheiras, porque Jesus não tem olheira. Deixa eu passar aqui na irmã Fátima, cortar um pouquinho dessa orelha. Deixa eu cortar isso aqui que está sobrando, para fazer você ficar mais parecido com Jesus um pouquinho. E dói. Dói. Mas nós, passando pelo processo, nosso nível de resposta vai dizer a intensidade que o bisturi vai cortar. Amém? Segunda coisa que tem no deserto, além de luz intensa, antes de entrar no deserto, ontem à noite, Deus, em nome de Jesus, não quero entrar no deserto. Vocês podem entrar, ok? Eu estava conversando com a pastora, lendo Bíblia, e me veio algo no coração. Quando você lê Êxodo, você lê um prisma, Gênesis, Êxodo. Quando você lê Êxodo, você lê um prisma da vida de Moisés. Quando você lê Atos 7, 6 ou 7, confere aí para mim, Kenny, por favor, é o discurso de Estevão. Você vê um outro lado da vida de Moisés que não é dito lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo. Atos 7, no discurso de Estevão, Estevão divide a vida de Moisés em 3 períodos de 40 anos. Eu já tenho 2 40 aqui, eu vou colocar mais um aqui. Em 3 períodos de 40 anos. Estevão diz assim que nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, Moisés foi educado no que há de mais fino na ciência do Egito. Ou seja, Moisés foi para Harvard. Ele foi para a melhor faculdade que existia na época, que era as ciências do Egito. Nenhuma civilização naquela época estava acima do Egito. Nós temos hoje na nossa medicina, na nossa história, na nossa tecnologia, coisas que foram inventadas lá no Egito. Então a Bíblia diz que Moisés foi educado nos seus primeiros 40 anos nessa ciência. E ele se tornou um homem poderoso em palavras. Guarda isso. Estevão fala isso, que ele se tornou poderoso em palavras e em atitudes. Moisés era poderoso em palavras. Você consegue imaginar isso? No segundo, inclusive a história extra-bíblica que os judeus pagaram para ser, como é que fala? Desenterrada, porque eles tolhem muito a história dos judeus, dizem que por algumas vezes Moisés chegou a sentar no trono do Egito. Chegou a ser líder do Egito enquanto Faraó estava nas suas campanhas de guerra. Aí a Bíblia diz assim que no segunda metade dos 40 anos, o que aconteceu com Moisés? Onde ele foi? Para o deserto. Esses 40 anos, eu costumo dizer que Moisés foi o mais duro do mundo. Ele passou com 40 por ele mesmo, depois ele passou mais 40 com um povo ranzinza falando no ouvido dele. Coitado. Certo? Então depois Moisés foi mandado para o deserto. Moisés que tinha matado um egípcio porque estava brigando com um judeu. A Bíblia diz que eles estavam brigando com um hebreu. Moisés então matou esse Egito e ele fala assim, lá em Êxodo fala assim, porque ele cuidava que Deus ia libertar o povo de Israel através dele. Ele já sabia o propósito, não é? Só que, no entanto, o povo não quis ouvir ele e ele foi passar o quê? 40 anos no deserto, trabalhando para o sogro. Você imaginou, gente? Imaginou, rapazes, você trabalhando 40 anos para o seu sogro? Depois de ter estudado em Harvard, você trabalhando para o seu sogro. Ninguém merece, né? Agora imagina se fosse para a sogra, aí morria, né? Aí era... Sogra é instrumento de Deus, poderoso. Então, nesses 40 anos, ele foi para o deserto e lá, com certeza, ele foi tratado com todas as coisas que tem no deserto, que nós vamos ver. Eu não sei o que aconteceu com Moisés,
nesses 40 anos que ele passou no deserto. Mas quando Deus chamou ele falou para Deus o quê? Eu não sei falar. Eu não sei falar. Eu sou pesado de língua. Mas espera aí. Estevão fala que nos primeiros 40 anos ele era poderoso em palavras. No final do deserto ele fala assim, Deus, eu não sei falar. Primeiro ele tentou fazer algo que Deus chamou ele para fazer do jeito dele. Com tudo que ele aprendeu, com toda a carga natural. Deus então leva ele para o deserto e tira dele toda a carga natural, tudo aquilo que era dele mesmo, tudo aquilo que era da alma, tudo aquilo que era força natural, e ensina para ele que com Deus as coisas é diferente, você tem que fazer tudo na dependência dele. Então tira todo o recurso natural de Moisés. Moisés então fala que eu sou pesado de línguas, e Deus então usa Arão, que não estudou em Harvard, para ser a boca de Moisés, para que Moisés então aprendesse a respeito de Deus. E nos últimos 40 anos de Moisés, a Bíblia diz assim, que era o varão Moisés, o homem mais manso da face da terra. Na verdade, nunca teve nenhum mais manso que Moisés. O cara que matou um egípcio porque estava brigando com um hebreu é chamado de o homem mais manso. Por quê? Porque passou por um intenso tratamento de Deus. Então nós vamos ver isso no decorrer dessas aulas, como o tratamento de Deus só vai ser bom para nós, ao ponto de nós olharmos e falar assim, opa, eu sou um obreiro aprovado. Deus fala para Timóteo, Jesus fala para Timóteo, através do apóstolo Paulo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Todos nós sabemos quando estamos fazendo uma coisa das quais não somos aprovados. Todos nós. Na hora o Espírito Santo incomoda. Hoje eu estou feliz porque vocês chegaram no horário. Poucas pessoas chegaram atrasadas. Realmente, eu fiquei feliz porque isso é traço de caráter. Por que a gente bate tanto em cima disso? Que diferença faz para mim você estar aqui na hora ou não? Eu vou começar a aula do mesmo jeito. Não faz diferença nenhuma para mim. Mas isso mostra o seu comprometimento com Deus, isso mostra o seu comprometimento com o propósito de Deus e expressa o seu caráter. Amém, queridos? Postura mostra caráter, mostra estilo de vida, mostra aquilo que você importa, que realmente importa para você, aquilo que faz diferença para você. Então eu fiquei bem feliz hoje com o horário que vocês chegaram. Então a primeira coisa no deserto é luz intensa, segunda coisa no deserto é um calor desconfortável. Repararam como sentir calor é ruim? A gente fica doido para o verão chegar, né? Mas quando você está debaixo do sol, suando, com tudo pregando, aquela sensação horrível, é desconfortável. É ou não é? Muito desconfortável. Mas a maioria das matérias, para não dizer todas, matéria que eu falo, material, precisa de calor para ser transformado. Muitas vezes o calor de Deus sobre as nossas vidas é que traz transformação, é que nos conforma. Então Deus vai mandar o fogo dele nas nossas vidas. Tem gente olhando para o chão assim, tipo assim, o que eu estou fazendo nesse lugar ouvindo isso agora? Queridos, o calor de Deus é o que nos transforma. O fogo de Deus é o que nos depura. A palavra de Deus diz que nós somos para Ele como prata. A prata, ela vem com escória, ela vem com sujeira, mas quando bate o fogo do ourives, separa a sujeira da prata. A prata representa a natureza humana na Bíblia. Toda vez que fala de natureza humana, ela é representada por prata. Ouro representa a natureza divina. A intenção de Deus é nos purificar com o calor. E no deserto é um lugar que você sente calor e não tem ar-condicionado. Não tem Coca-Cola. Não tem Gatorade. Mas no deserto Deus põe uns oásis para nos abastecer, para nos trazer refrigério. Sempre há. Sempre há. Às vezes é a palavra de um irmão,
às vezes é uma palavra do púlpito, às vezes é simplesmente o Espírito Santo que vem e abraça você e você se sente naquele momento tão confortável com Deus, mesmo passando por dificuldades. Quando você estiver num deserto, se estiver num lugar de pressão, de calor intenso, pergunte ao Senhor o que eu tenho que aprender nesse lugar. Amém? Lembra, você é um parafuso bom, você não espana. Amém? Parafuso bom pode ser apertado. Além de calor intenso, eu não vou me deter nesse calor, porque nós vamos ver ainda bastante sobre isso, então a gente vai estudar bastante sobre isso ainda. Além de calor, número 3, deserto é um lugar de serpentes e escorpiões. Sabe aquela fase da sua vida, tanto serpentes quanto escorpiões são tipos de demônios, são exemplos, são tipificações de demônios. Sabe aquela fase na sua vida que você está debaixo de luz intensa, debaixo de exposição? Eu conheço uma pessoa, eu não vou citar nome, que está sempre debaixo de exposição. É impressionante. Talvez você se reconheça nessa coisa. Todo mundo pode chegar e pegar isso aqui. Quando essa pessoa pega isso aqui, vem 30 e fala assim, não pode pegar isso aí. Ela... Você sabe o que eu olho? Eu vejo amor, porque essa pessoa está debaixo de luz intensa. Eu vejo que Deus tem pressa com essa pessoa. Toda vez que você está debaixo de um tratamento intenso, lembre-se, Deus tem pressa comigo. Deus quer me fazer chegar mais rápido no propósito. Amém? Então, luz intensa, você está exposto. Quando você está exposto, você não está exposto somente para os seus irmãos, somente para Deus e não somente para você mesmo. Você também está exposto para o mundo espiritual. Não tem nada mais ameaçador para nós do que quando nós estamos debaixo de pressão, a gente ouvir as falácias do diabo. E o diabo fala para você assim, lembra como que o diabo fala na primeira pessoa, amém? Vocês lembram disso? Se o diabo falar para você assim, Edson, ele vai falar assim, arreda Satanás, né? Mas se ele chegar e falar na primeira pessoa, eu vou ser destruída. Agora é o meu fim. Você vai pensar que é você mesmo que está falando e você vai pegar aquele pensamento e vai nutrir e vai acreditar nele, porque afinal de contas é você mesmo que está pensando. As falácias do diabo vêm assim, na primeira pessoa. Lembre-se disso. Então, além de você estar debaixo de luz intensa, além de você estar debaixo da pressão, da dificuldade da situação, aquela situação que é desconfortável, que vai te trazendo cansaço, que você fala assim, eu não aguento mais viver debaixo desse calor intenso, eu não aguento mais viver assim. O diabo chega para você e fala assim, esse é o meu fim. Deus não vai me livrar. Se Deus tivesse que me livrar, Deus já teria me livrado. Deus não vai me responder. É lugar de escorpiões e de serpentes. É lugar que o diabo fala. Quando você está debaixo de tratamento. Hã? Pode? Não, estou perguntando. Você sei que estava falando comigo, sorte. Então, quando você está debaixo de pressão, debaixo de luz intensa, o diabo vai falar para você, não vai dar certo. Você não vai conseguir. Você não pode. Isso não é para você. Mas lembre-se de um detalhe. Deus chamou Moisés, lembra dos primeiros 40 anos? Moisés foi educado e Moisés se tornou capaz. Beleza? Primeira tentativa dele foi frustrada. Deu errado, não foi? Ele não matou o egípcio, não teve que sair correndo, largar, abrir mão de tudo. O que Moisés podia ter falado? Não. Eu pensei que Deus ia livrar esse povo através de mim. Mas não será através de mim. Será através de outro. Até agora eu pensei muito além do que convinha de mim mesmo e eu vou desistir de tudo. No entanto, foi lá naquele momento de revés, no momento de frustração, que Deus começou então a maior obra na vida de Moisés. O engraçado é por que ele fugiu, né? Hã? Por que ele fugiu? Na hora era filho do faraó. Porque iam matar ele. Porque querendo ou não, eles falam lá que eles iam matar ele. Exatamente. Ali na hora, mas Ele podia ainda pensar, né? O cara vai me perdoar, né? sou filho do faraó. Uhum. Matar um. O que tem? Exatamente, um servo. Pode falar, Paulo. A pergunta era sobre Romanos 28, Uhum. que fala que aqueles que ele elegeu. Moisés era um elegido. Moisés Como ele fugiu? não tinha Então, a como. minha pergunta no começo é: todo mundo vai ter que passar por isso?
Todo mundo passa. Todos os eleitos. Todos os eleitos. Só que nem todos são aprovados. A entrada... São eleitos, São, escolhidos, predestinados, sim. todos vão passar. Mas essa predestinação, sim, vão passar. Essa predestinação é em amor. Quando fala essa predestinação é em amor, ela não é uma determinação. Porque se falasse assim, em sua autoridade ele predestinou, certo? É o exemplo que eu dei da faculdade, não sei se você estava aqui no dia. Por exemplo, o Danilo, ele está trabalhando e está fazendo um ninho para os 2 filhos dele ser alguém na vida, se formar. Ou seja, ele está predestinando em amor os futuros sucessos dos meninos dele. Predestinando ou Em amor ele está planejando. Em amor. predestinado? Não, Planejado. não. Porque em amor, a palavra em amor é que muda tudo. Se eu predestinar algo em autoridade, eu estou... Fala em amor. Ela fala em amor, em amor nos predestinou. Depois você lê de novo. Em amor nos predestinou. Então, quando fala assim, em Efésios 1 também fala o mesmo versículo. A doutrina da predestinação, ela não te dá o direito de dizer sim ou não. É por isso que eu pergunto. Né? Exatamente. Só que a doutrina da predestinação, todos os 2 lados, nós temos 2 lados da teologia. Nós temos o pessoal arminiana e calvinista. Todos os 2 lados têm falhas teológicas. Então, se você pegar num lado só, você vai falar assim, mas e aí? Onde é que fica eu? Eu não sou boneco. Entendeu? Adão, então, por que Adão caiu? Sendo que Deus predestinou todas as coisas segundo a sua vontade. Então, quando você passa e você analisa que o arminianismo tem suas falhas e o calvinismo tem suas falhas, você une as 2 doutrinas, você chega a uma doutrina, vamos dizer que, entre aspas, aceitável, perfeita. Então, você entende que Deus predestinou em amor. Voltando ao exemplo do Danilo, ele fez todo o ninho em amor. Ele guardou o dinheiro, ele educou as crianças, mandou para boas escolas, mas lá na frente, no final das contas, quem vai decidir? Os meninos. A gente conversa mais sobre isso. O plano dele pode ser frustrado no sentido, não no sentido soberano. Não no sentido soberano. Hã? Por causa do nosso livre-arbítrio. Mas aí tem o deserto. Então, Moisés ali, ele poderia ter optado a ir ou não? Poderia. Por que a gente fala da predestinação em amor? Por causa disso, Deus mandou ele para cá, ó. Os 40 anos. Para ele ser tratado e ele mesmo chegar à conclusão de falar assim, Deus está certo. Entendeu? Então, o tratamento é justamente em amor por causa disso. Porque Deus, com as circunstâncias, nos empurra para a vontade dele e a vontade dele acaba sendo cumprida nas nossas vidas porque nós entendemos. Mas eu conheço histórias de pessoas que falaram não. Entendeu? O povo de Israel, e o povo de Israel no deserto não aceitou o tratamento de Deus. Morreu uma geração inteira. Entendeu? E Deus tinha falado, vocês vão entrar. No entanto, só 2 entraram, só Josué e Caleb, daquela geração. Porque foram os únicos 2 que aceitaram o tratamento de Deus e deram a resposta daquilo que Deus queria. Entendeu? Então, onde é que eu estava? Eu perdi. Não, eu só estava falando, só encerrando da serpente e escorpiões que está na hora. A gente volta a conversar sobre isso, me lembra, ou senão para no cantinho e a gente conversa. Então, queridos, no deserto é lugar onde o diabo vai falar com força. Amém? Vai bater com força em cima de vocês. Então, lembra, luz intensa, calor intenso que causa desconforto e o diabo falando. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar pela tua santa palavra e queremos te pedir, Deus, forma a imagem de Cristo em nós. Você pode dizer isso, querido? Forma a imagem de Cristo em mim. Nós queremos ser igual a Jesus. Nós queremos ser igual a Jesus. Em nome de Jesus. Amém.